Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Atos 14, de 21 a 28 e 15, de 1 a 18, e corresponde à semana 18 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Concílio de Jerusalém, parte 1. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Após ter sido apedrejado em Listra e dado como morto fora da cidade, Paulo milagrosamente recuperou-se, dirigindo-se então a Derbe, onde, juntamente com os demais integrantes da missão, fez muitos discípulos. Depois disso, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia para fortalecer os cristãos que ali estavam. Neste momento, as comunidades cristãs anteriormente implementadas nestas localidades foram de fato consolidadas, por meio de ensino instrutivo, oração e estabelecimento de liderança. De Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé foram a Perge, na Panfilha, e então ao porto de Atália, de onde partiram para Antioquia da Síria. De volta à comunidade que os comissionara, contaram-lhe como o evangelho fora pregado aos gentios e permaneceram algum tempo ali. Enquanto isso, em Jerusalém, a igreja seguia sob a liderança dos apóstolos, dentre os quais estava Tiago, irmão terreno de Jesus. Embora durante a primeira vinda de Jesus Tiago não tivesse crido nele, veio a tornar-se um discípulo depois que ele ressuscitou e apareceu-lhe. Fontes extra-bíblicas ressaltam o seu caráter e sua vida de oração, por causa dos quais ele foi contado entre os demais apóstolos. Sob a falsa alegação de terem sido enviados a Antioquia por Tiago, alguns fariseus, embora convencidos de que Jesus realmente era o Messias, começaram a pregar que antes de se tornar cristão, todo gentio deveria guardar a lei de Moisés, submetendo-se à circuncisão como sinal de obediência a ela.
Tal facção de inclinação legalista ficaria conhecida como Partido Judaizante. Até mesmo Pedro e Barnabé, em dado momento, deixaram-se levar por seu discurso, precisando ser repreendidos por Paulo para recobrarem o bom senso. Como os judaizantes se recusassem a reconsiderar o assunto, iniciou-se entre eles e os apóstolos uma intensa contenda. Por esse motivo, a igreja em Antioquia da Síria se colocou em oração perante o Senhor, que direcionou Paulo em revelação a discutir a questão com os presbíteros e apóstolos de Jerusalém. Ele então dirigiu-se para lá, juntamente com Barnabé e Tito. Tito era um grego convertido ao cristianismo pelas pregações de Paulo e Barnabé, possivelmente em Chipre ou na Galácia. Paulo postulou que se os apóstolos e presbíteros em Jerusalém porventura se deixassem levar pela imensa persuasão dos judaizantes, como ocorrera até mesmo com Pedro e Barnabé, deveriam comprovar seu ponto de vista não somente em teoria, mas obrigando Tito a circuncidar-se como exemplo aos demais gentios. Durante a jornada entre Antioquia da Síria e Jerusalém, Paulo e Barnabé passaram por comunidades cristãs já existentes na Fenícia e em Samaria, relatando-lhes acerca da conversão dos gentios por ocasião de sua viagem missionária. Em Jerusalém, contaram esses mesmos fatos aos apóstolos e presbíteros. O contraponto foi então feito pelos judaizantes. Depois de muita discussão entre ambas as partes, Pedro proferiu o discurso contido em Atos 15, de 7 a 11. Compartilhando a experiência tida na casa de Cornélio, Pedro pôde testemunhar que o mesmo padrão de descida do Espírito Santo outrora concedido a judeus no Pentecostes ocorrera também entre os gentios, corroborando que Deus não faz distinção entre as pessoas. Se a revelação que ele, Pedro, recebera de Deus aprovava a nova forma de expressão religiosa, por que os judaizantes tentavam agir em oposição à vontade divina, impondo sobre os gentios o jugo da lei? Afinal de contas, nem mesmo o judeu mais honrado fora bem-sucedido em cumpri-la, e por isso mesmo, Deus graciosamente enviara Jesus Cristo para concretizar esta salvação. A seguir, Paulo e Barnabé contaram suas próprias experiências, confirmando a argumentação de Pedro de que Deus age em meio aos gentios, mesmo sem que eles sigam a lei mosaica. Antes de proferir a resolução final do concílio, Tiago embasou o que Simão Pedro dissera, com citações dos profetas do Antigo Testamento, de que judeus e gentios seriam reunidos num único povo. Aplicação prática. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A ousadia, a determinação e a dedicação de homens como Paulo e Barnabé são evidentes, posto que qualquer adversidade poderia suceder-lhes. Quão convictos eram eles acerca do que pregavam, a ponto de a perspectiva de provações potencialmente fatais não representar obstáculo para que intrepidamente propagassem a palavra. Tal postura certamente foi decisiva para aqueles gentios recém-convertidos que teriam que romper laços familiares, vivenciar perseguições e possivelmente entregar suas próprias vidas por causa da fé. A compreensão da tensão entre o já e o ainda não, que caracteriza o reino de Deus, nos concede força para que suportemos as tribulações. Jesus já reina, mas ainda não completamente, pois o governo das trevas faz oposição a ele. Quando, porém, ele retornar a este mundo, restaurará todo o universo desestruturado. Nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que experimentaremos quando virmos Jesus face a face. Nas reflexões do livro de Atos até agora, vimos que a liderança das comunidades cristãs primitivas era constituída por diáconos e presbíteros ou bispos. A leitura conjunta de passagens bíblicas de 1 Coríntios 12, 28, 30, Efésios 4, 11, Filipenses 1, 1, 1 Timóteo 3, de 1 a 13 e Tito 1, de 5 a 9, contudo, permite-nos inferir a presença de outros cargos eclesiásticos. Considerando as informações de todos esses textos, temos as seguintes funções nos primórdios do cristianismo. Primeira função, apóstolos. Eram aqueles que haviam tido contato direto com Jesus Cristo, recebendo dele autoridade de testemunhas de representação. Em outras palavras, aquilo que os apóstolos decidissem teria endosso celestial, como se suas resoluções tivessem sido tomadas pelo próprio Cristo. A rigor, a função de apóstolo foi temporária, prestando-se a iniciar a Igreja e o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus entre os homens por meio do Espírito Santo. Nesse sentido, o apostolado é intransferível, isto é, não existem mais apóstolos na atualidade. Segunda função, profetas. No Novo Testamento observamos que, assim como o dom de apóstolo, o cargo de profeta também foi temporário na história da Igreja, prestando-se ao estabelecimento de seus fundamentos.
Apóstolos e profetas foram necessários porque os primeiros cristãos não dispunham da Bíblia completa, necessitando, portanto, de indivíduos capacitados por Deus para proclamarem todas as verdades que viriam a compor o cânon bíblico até a conclusão de seu último livro, Apocalipse, que ocorreu ao final do primeiro século. As atribuições de um profeta poderiam ser a exortação ao arrependimento, a revelação de novas verdades divinas ou a predição de eventos futuros. Terceira função, presbíteros ou bispos. O vocábulo presbítero é uma transliteração de ancião, que alude à idade avançada dos líderes das sinagogas judaicas, cujo padrão de governo foi herdado pelos primeiros cristãos. Já a palavra bispo provém de supervisor, que era o termo de preferência dos gregos por designar o ofício em si, embora o emprego de uma ou outra forma fosse intercambiável. Os presbíteros ou bispos atuavam no ensino e na supervisão de seu conteúdo, bem como tomavam decisões de cunho eclesiástico. Deveriam ser reconhecidos por sua conduta exemplar perante a comunidade. Quarta função, evangelistas. Evangelistas pregavam a mensagem do evangelho com autoridade, promovendo o crescimento numérico da igreja. Entretanto, diferenciavam-se dos apóstolos por demandarem a ratificação de suas atividades por eles. Hoje em dia, evangelista passou a ser sinônimo de missionário. Quinta função, pastores e mestres. Esses termos são diretamente usados apenas na passagem de Efésios 4:11, não aparecendo em mais nenhuma outra da Bíblia. A redação conjunta desses vocábulos parece ser um paralelismo, e nesse sentido, a designação pastor-mestre é apropriada. O pastor-mestre era essencialmente um presbítero-bispo que ganhava notoriedade não somente no ensino teórico, mas também prático, através do exemplo de vida cristã e do cuidado com os integrantes da comunidade de fé. Sexta e última função, diáconos. Como vimos algumas reflexões atrás, a palavra grega para servir originou o vocábulo diácono, já que, ao servirem a igreja, esses cristãos deixavam os presbíteros ou bispos livres para o exercício da oração e da ministração da palavra de Deus. Tendo em vista essas considerações, a Bíblia ensina que as comunidades cristãs devem ser constituídas cada qual por uma pluralidade de presbíteros ou bispos associados a diáconos que as sirvam. Candidatos a estes cargos eram indicados pelos apóstolos para um treinamento, mas sua ordenação ocorria com a aprovação da comunidade. Não é contrário a este padrão bíblico de reunião de líderes que um deles se destaque por seu papel pastoral, o qual envolve muito mais o cuidado do que a proeminência na tomada de decisões. A postura de pastores ditadores que observamos com frequência na igreja evangélica brasileira de nossos dias é antibíblica, pois é para a complementariedade e reciprocidade que fomos chamados. O último tópico apreendido na leitura do texto bíblico sobre o qual refletimos é acerca da questão judaizante. Gálatas 5, 2 e 3 resume bem o posicionamento a respeito deste assunto. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. O fardo das exigências rigorosas da lei mosaica é intolerável ao ser humano, e somente a vida e a obra de Jesus Cristo promovem nossa reconexão com Deus. A verdadeira circuncisão não é um ato exterior, mas uma mudança interior do coração, pela fé. Trazendo da mente para o coração. Meus irmãos amados, sou eu, estou vivo. Sim, fui apedrejado e dado como morto, levado para fora da cidade de Listra. Mas pelo poder do Espírito Santo, nenhuma lesão que sofri foi letal, e cá estou novamente. Voltei porque me importo com a fé de vocês. Quero fortalecê-los. Vejam bem, sofro todas estas adversidades com a convicção de que o que prego é a mais absoluta verdade. Sempre haverá oposição contra aqueles que propagam a mensagem da salvação. Tal confronto, muitas vezes, será travestido de cautela, preservação das tradições e até mesmo de empenho religioso. Em outras ocasiões, será explícito, seja pelo confisco de bens, rompimento de relações familiares e sociais, exílio, tortura e até mesmo assassinato. Estejam preparados para tudo isso. Se Jesus Cristo, nosso Mestre, sofreu essas coisas, por que conosco, seus discípulos, haveria de ser diferente? Tenham em mente que tudo que vocês suportam agora, por pior que pareça, não tem comparação com o que está reservado a nós quando o reino de Deus estiver completo.
De fato, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos nesse reino. Nosso Senhor já advertira seus primeiros seguidores: no mundo vocês terão aflições, mas ele venceu o mundo, triunfou sobre o diabo e derrotou a morte. Por isso, temos ousadia, persistência e resiliência para estar com vocês, mesmo com tudo que sofremos. Fazemos isso para que vocês creiam que as alegrias do governo do Cristo ressurreto serão infinitamente superiores às más situações que agora vivemos. Senhor, neste exercício imaginativo em que tento vislumbrar as palavras de encorajamento do apóstolo Paulo aos primeiros gentios convertidos ao cristianismo, alguns questionamentos sobrevêm a mim. Penso primeiramente na escassez atual de bons exemplos de homens e mulheres de fé como foram os discípulos da igreja primitiva, tão inspiradores, convictos e assertivos que sua coerência de vida seria motivadora para suportarmos os sofrimentos por causa de Jesus Cristo. Há em nossos dias uma aridez dessa paternidade espiritual tão essencial ao cristianismo, desta relação entre mestre e discípulo em que ele está enraizado. Nesse sentido, meu pedido ao Senhor é duplo: que eu possa fazer-me pai aos menos experientes na fé e, ao mesmo tempo, que o Senhor não me deixe órfão de bons exemplos de maturidade cristã. Além disso, penso na eficácia das tribulações sobre mim. Fecho os olhos, inspiro profundamente e, sem pressa, desconecto-me das demandas externas que me consomem para voltar-me exclusivamente a seu Santo Espírito. E então, ouço seu falar impresso em meu coração. A tribulação reitera sua dependência de minha provisão, meu filho. E assim, você pode ver que sem mim você não é nada, que as atrações desse mundo não são dignas de seus esforços insanos, e que você está no meio deste processo chamado santificação, que eu mesmo promovo em sua vida. O sofrimento torna você mais empático e aproxima-o de meus outros filhos, moldando em você o amor ao próximo que Jesus Cristo ordenou e suprindo-lhes as necessidades. Dessa forma, desenvolvo em você um caráter aprovado e, ao mesmo tempo, cuido de seus irmãos de fé. Por fim, as adversidades que eu permito em sua vida produzem esperança, um profundo anseio e um anelo indescritível pela concretização de meu reino, que agora existe apenas parcialmente neste mundo mau, mas que triunfará quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez à Terra. Dependente do Senhor, mais sensível às necessidades de meu próximo e tendo minha esperança renovada pelo retorno de Jesus, agradeço-lhe por dar-me forças e peço que eu complete minha carreira, conforme sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Atos 14, 21 a 28 e 15, de 1 a 18, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, que fatos caracterizaram a chamada questão judaizante? Terça-feira, quem era Tito e por que razão ele foi levado por Paulo a um concílio em Jerusalém? Quarta-feira, o que faziam os apóstolos e profetas na igreja primitiva? Tais títulos deveriam existir nos dias atuais? Quinta-feira, em nossas igrejas, que papéis desempenham presbíteros ou bispos, diáconos, pastores e evangelistas? Sexta-feira, Atos 14, 22 ensina-nos que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O sofrimento tem aproximado você de Deus como ocorria com os primeiros cristãos? Ou você tem deixado sua fé se abater pelas crises que vivencia? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Atos 14, 21 a 28 e 15, de 1 a 18 para a sua vida?